presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Falando aos jornalistas em Orlando, nos Estados Unidos, sobre o inquérito das fake news, Bolsonaro perguntou, abre aspas, Moraes é um psicopata? Fecha aspas. Vamos ver. O Alexandre de Moraes faz um inquérito onde não tem a participação do Ministério Público e me investiga. Me investiga por fake news. Poxa, eu não quero baixar o nível da entrevista, né? O que esse cara tem na cabeça? O que ele está ganhando com isso? Quais são os seus interesses? Ele está ligado a quem? Ou é um psicopata? A gente repercute essa fala do presidente Jair Bolsonaro com o Gustavo Uribe, nosso analista neste domingo na capital federal. Uribe, vimos aqui a declaração do blogueiro Alan dos Santos, que participou dessa motociata lá nos Estados Unidos também, e aí o presidente falando a jornalistas, fazendo essa pergunta se Moraes é um psicopata. E lembrando que Moraes daqui a pouco vai assumir o Tribunal Superior Eleitoral em pleno período das eleições, né? Na boca ali do início do primeiro turno das eleições federais deste ano. A corda continua esticada, não, Uribe? Continua esticada, Nonato, e vai continuar esticada até as eleições deste ano, porque isso é uma estratégia mais política do que jurídica do presidente Jair Bolsonaro. Uma estratégia de fazer um contraponto ao Supremo Tribunal Federal e aquele que vai ser o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Há tanto a estratégia política de engajamento nas redes sociais, a gente tem que lembrar o cenário atual do país. Nós temos um aumento da miséria, aumento da fome e aumento da inflação. Então, a partir do momento que o cenário é desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro, é uma estratégia política esboçada no Palácio do Planalto, você municiar aqueles que são os internautas ou aqueles que são favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, justamente para dar argumentos a eles de defesa ao governo. Esse é um expediente ao qual o presidente recorreu desde o início de seu mandato. E, ao mesmo tempo, ter um algoz caso ele perca as eleições. No caso, Alexandre de Moraes, naquele álibi que o presidente vem construindo para não aceitar o resultado das eleições. Nos bastidores, o presidente disse, pelo menos para Joe Biden no encontro, que irá aceitar o resultado, mas pelo menos para ter um argumento caso ele perca as eleições, de uma eventual fraude. É um expediente ao qual o presidente tem recorrido e vai continuar recorrendo. Em relação a Alan dos Santos, você teve a condenação em outubro do ano passado, você teve a prisão preventiva decretada e também este pedido de extradição. A grande dificuldade da extradição é que o governo dos Estados Unidos, quando analisa o caso de extradição, ele avalia o mérito da condenação. No caso, em relação a Alan dos Santos, é uma questão de prisão preventiva por dispersão de fake news e também por ameaça às instituições democráticas. É mais ou menos parecido com o caso de Marcos Pereira Gomes, o Zé Trovão. Ele acabou não sendo extraditado, porque o governo dos Estados Unidos não reconhece esse tipo de condenação ou esse tipo de inquérito. É por isso que você tem essa dificuldade de extradição dele. Ontem, ministros do Supremo Tribunal Federal criticaram muito nos bastidores o fato do presidente Jair Bolsonaro estar comungando com Alan dos Santos em uma passeata nos Estados Unidos. Mas eles agora têm evitado se pronunciar publicamente, porque a avaliação deles é que se pronunciar é dar munição, então, para os eleitores do presidente, aqueles mais radicais, para atacá-los nas redes sociais. Então, essa é uma estratégia, Nonato e Jairo, que não vai terminar. Não é a primeira vez que o presidente faz essa crítica, não é a segunda vez, nem a terceira e não será a última. É uma estratégia política de engajamento nas redes sociais. No entanto, há dentro da campanha do presidente Jair Bolsonaro uma certa divisão, se realmente é bom esse tipo de crítica e se isso realmente vira votos ou é falar com convertidos. Porque, neste momento, há uma ala, sobretudo do bloco do Centrão, que acha que o presidente deveria focar o discurso em respostas à inflação e à fome, por exemplo, em vez de criar, então, essas críticas fomentando uma crise institucional entre os poderes da República. Uribe, quando você traz essa informação sobre essa análise interna, até que ponto que pesa ou que pesam as orientações dadas pelos políticos profissionais que estão junto com o presidente do Centrão, do PL? Olha, pesam em um pequeno período, Jair. A gente viu agora as inserções do PL que foram nessa nova linha. O presidente com um grupo de jovens e mulheres, que é o eleitorado que o mais rejeita nas pesquisas eleitorais. O presidente também fazendo alguns acenos ao Nordeste, ao Auxílio Brasil. Esse é o discurso do bloco do Centrão, de Valdemar Costa Neto, de Ciro Gomes, de Ciro Nogueira, quer dizer, e também de Duda Lima, que é o marqueteiro da campanha. Você tem a ala mais ligada aos filhos dele ideológica, que acha que as eleições
eleições deste ano serão iguais às eleições de 2018. Então, defendido que o presidente fale, por exemplo, da volta do comunismo, e a gente lembra, o Brasil nunca teve um governo comunista, mas fala também das sombras do passado do PT, estimula o discurso do nosso contra eles e também a questão da bandeira de combate à corrupção. A grande questão é que as pesquisas eleitorais mostram que a bandeira de combate à corrupção não é mais tão efetiva como era em 2018. Hoje, a grande reclamação é a inflação e a fome. Então, essa é uma divisão que tem na campanha do presidente Jair Bolsonaro e que isso deve se intensificar nos próximos dias, uma discussão para a mudança, para uma guinada do presidente Jair Bolsonaro, porque ele não tem respondido às últimas pesquisas eleitorais o desempenho dele. A gente tem visto que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua no mesmo patamar e nas últimas pesquisas, pelo menos a Genial Quest que a gente colocou e deu em primeira mão aqui na CNN Brasil, mostrou que até a rejeição do presidente tem aumentado diante do cenário econômico desfavorável. Então é uma questão agora de estratégia. O presidente, por enquanto, tem ouvido mais a ala ideológica, mas há uma tentativa dele se posicionar agora num discurso para tentar demonstrar ou oferecer alternativas econômicas. Muito bem, Uribe. Daqui a pouco você volta a conversar mais com a gente, trazer mais análises.